taratira, tai taratira, tai taratira, 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 tai taratira, tai taratira, tai taratara, taratira. Vês aquele rio velho que recorta a minha aldeia, de certo dera nome a algum lugar de minha alma. Remanso cego a desaguar-se em cais de maré cheia, qual tempo de luar que se aclareia em noite tarda, ao se despetalar por sobre estrelas onde se margeia. Quando mira a aurora que a verdejar-se ao longe alva, alumia horizonte feito noite pejada que se encandeia, de lenda fabricar arrebol em ventre de lua nova, quiçá ao redor da amplidão da alvorada se alteia, por rastro pirilampo da toada lisonjeira a toda trova. Quando o grão da lida por si só ao dar-se se semeia, na ponta da areia se embeber do mar, estrela d'alva. Lai taratira, tai taratira, tai taratira, tararira, rararira, rai tararira, tai taratira, tararara, tararira. Quando o grão da lida por si só ao dar-se se semeia, na ponta da areia se embeber do mar, estrela da... Meus avós, com minha mãe, que era a única filha solteira, eram 3 filhas. 2 já tinham casado, as mais velhas, e minha mãe, a caçula, ficou morando desde 20 anos, desde sempre, no chalé da nossa família em Penedo, Alagoas. Uma cidade antiga, muito bonita, fundada por Maurício de Nassau e preservada magnificamente entre a magia do colonial e a igual magia do Art Nouveau, quando Penedo começou a explodir a partir das décadas finais do século XIX. Então, eles vinham, minha mãe e meus avós, a veranear anualmente no Rio de Janeiro, o que era um hábito das famílias com alguma posse nos estados do Nordeste em seu geral. Todos acorriam à sedução da capital da República, não é? E aqui, na capital da República, minha mãe conheceu o poeta Jaime Ovalle. Encantaram-se um pelo outro e começaram a empreender um romance, um namoro e tal. No entanto, houve uma interferência do meu avô, um severo tipo coronel do Nordeste, que de imediato indagou quem era esse namorado da minha mãe. E de logo descobriu que era um homem inteligente, culto,
que andava com intelectuais boêmios da época, mas que era um boêmio, sobretudo antes de qualquer coisa, de autor, de emprego fixo, o que eles exigiam à época era um boêmio. E isso fez com que o meu avô de imediato petasse esse namoro, o que fez, evidentemente, minha mãe extremamente feliz. E no que voltou ano seguinte ao veraneio do Rio, o namoro continuou. E continuou no ano posterior. E assim continuou durante algum tempo. O que deixou, é claro, que o casal enamorado cada vez mais afeito um ao outro pela continuidade do tempo de convivência e de namoro, enfim. Mas a coisa chegou a tal ponto de seriedade que a viagem sonhada ao Rio de Janeiro para férias acabou por ser cancelada por meu avô. E aí minha mãe ficou permanentemente em Penedo. Mas isso depois de 5, 6 anos, com a paixão arrefecida por Jaime Vale pela distância, ela conheceu meu pai, que era um estrangeiro, era um austríaco imigrante, um homem de 1,83 m, de olhos azuis, muito insinuante, pobre, contudo. E a família pegou no pé do meu pai exatamente por esse dado. Primeiro porque era um estrangeiro. E aí a família enveredou por uma indagação multinacional sobre quem era meu pai, que podia ser um fugitivo, podia ser uma pessoa de péssimos hábitos, podia ter casamentos vários pela Europa, mas todas as fontes que vieram de meu pai foram as mais positivas. No íntere, meu avô morreu e então o casamento foi feito entre mim, entre meu pai e minha mãe, e eu nasceria 2 anos depois do casamento consumado. Mas nasceria em Salvador, porque minha mãe, nessa altura, já era uma mulher de 37 para 38 anos. As mulheres pariam, naquela altura dos anos 30, 20, 30, 40, aos 18 para 25 anos no máximo. Portanto, os médicos em Penedo aconselharam uma ida do casal para que a parturiente pudesse ter a mim em Salvador, um centro mais abastecido de segurança para o nascituro, que poderia causar problemas. Meu pai, para que pudesse de imediato se casar com minha mãe, você veja a época, isso foi em 1938. Havia um grande preconceito e uma grande perseguição que gerou na tragédia do Holocausto em relação às famílias de ascendência ou descendência judaica. Meu pai dizia-se, para a família da minha mãe, de religião protestante. Ele foi instado a casar-se na Igreja Católica com minha mãe e fez-se a conversão do protestante, que ele alegava ser, para o catolicismo da futura esposa. Há, contudo, uma forte suspeita de que as origens de meu pai sejam, de fato, origens judaicas. Pode haver alguma mistura entre o judaísmo e o protestantismo. Ele vinha da Áustria, da Alemanha protestante, não é? Mas isso eu ainda estou por apurar. Nunca me satisfez esse tipo de indagação duvidosa de fontes e de origens.
Aqui eu fui trazido pela minha família, meu pai, minha mãe e meu irmão Leonardo. E 6 meses depois, meu pai, doente, ele morria prematuramente, aos 42 anos de idade, e eu fiquei internado no Colégio Pedro II, meu irmão internado em Niterói, no Colégio Diocesano, e minha mãe, uma viúva desconsolada de prendas domésticas que tinha que administrar os bens de meu pai, onde ela foi bastante trapaceada por advogados desonestos, até mesmo por pessoas da família que queriam ajudá-la, mas inexperientes fizeram-na perder boa parte daquilo que meu pai legava pelo esforço próprio e que construíra. Portanto, essa é um momento decisivo da minha vida. O momento em que eu chego ao Rio, em companhia de meus pais, perco logo o pai, minha mãe vai ao Nordeste para rever e para definir a herança de papai, e eu, dentro do Colégio Pedro II, a sofrer, porque fui uma criança naturalmente separada dos pais, do irmão, isolada no colégio interno, que foi uma das mais amargas experiências e que me fez uma infância triste, melancólica, chorosa, não me fez nada feliz. Eu devo dizer que a experiência como interno no Colégio Pedro II, embora traumática e muito melancólica e triste para mim, me foi intelectualmente muito proveitosa, porque o Colégio Pedro II era, diferentemente do ensino de hoje, um colégio modelar. Um colégio modelar onde eu tive grandes professores. Por exemplo, o que me alimenta até hoje, que é a minha língua, eu aprendi e fui adestrado por um grande mestre, que foi o professor Rocha Lima, professor de grandes tradições e de herança de grandes mestres anteriores, né? E grandes mestres do Colégio Pedro II, a ponto que tive aulas, inclusive, com personalidades do porte de Gilberto Amado, do porte de Oscar Pshevodovsky e de tantos outros. Zé Oiticica, mestre do Rocha Lima em português, era a minha matéria preferida e que hoje eu uso profissionalmente. Quer dizer, portanto, foi um momento de grande aprendizado e de acúmulo de conhecimentos, a tal ponto que eu fiz vestibular para uma única faculdade, que era mais difícil, que era a Nacional de Direito da Universidade do Brasil. Passei em 4º lugar e adentrei a Faculdade Nacional de Direito para ter um curso igualmente de boa qualidade, por conta, insisto sempre, do ensino tão melhor que o de hoje, daquela época. Eu conheci Manuel Bandeira no bonde número 2, que ia de Laranjeiras, quase Cosme Velho, até o Tabuleiro da Baiana. Porque eu pegava, nas segundas-feiras, o bonde número 2, em direção ao Tabuleiro da Baiana, onde pegava o bonde para São Cristóvão, que me deixava frente ao velho casarão amarelo, inaugurado pelo próprio Pedro II, no campo de São Cristóvão, Colégio Pedro II, internato, não é? Então, algumas vezes, eu já sentado no bonde número 2, Laranjeiras, vi adentrar Manuel Bandeira. E, por minha sorte, durante 2 ou 3 vezes, o meu banco estava meio vazio e ele sentava-se num bancão, quase que a meu lado. É claro que eu já o conhecia porque ele
palestrava a convite do Carlos Henrique da Rocha Lima, meu mestre em português, fazia palestras no Colégio Pedro II, convidado por Rocha Lima. E certa vez, sentado ao lado do Manuel Bandeira, eu perguntava a ele: e então, poeta, o que o senhor acha dessa música que está fazendo e acontecendo no Carnaval? Saiu do meio de ano e entrou no Carnaval, eram as vésperas do Carnaval. Essa Maracangalha, do Dorival Caymmi. Aí ele falou: olha, meu filho, o Maracangalha é a perfeita síntese do melhor da alma popular. Eu conheço Caymmi, gosto muito dele, mais ainda de Maracangalha como uma fonte de definição simplificadíssima da felicidade. O convite para o MISME foi feito pelo então governador em exercício, o vice-governador Rafael de Almeida Magalhães, que já me conhecia e era amigo desde 2 lugares em Copacabana, que ambos frequentávamos, né? As turmas da praia de Copacabana, com peladas, era muito próprio da nossa geração, da minha e da dele, e à noite na Boate Plaza, para o exercício de audição do jazz. Ambos éramos apaixonados por música e eu mais ainda pelo jazz. Antes da paixão pela música brasileira, estava o jazz com a sua liberdade, com o seu improviso e, sobretudo, com a paixão negra que o jazz sempre exalava, até pela possibilidade de criação imediata na improvisação, um elemento decisivo da música desde Johann Sebastian Bach. Então, a partir de assumir o museu, eu de imediato imaginei utilizar-se o museu para dar um contexto de universalidade no Brasil. Como fazer isso? Aproveitando-se o quê? Já que não havia traçado imediato para definir o Museu da Imagem e do Som, a tal ponto que eu recebi o telefonema da minha já amiga Nilmar Muniz Sodré Bittencourt, do Museu de Arte Moderna, se queixando: que história é essa? Você administrar o Museu de Cinema, você concorrer com a Cinemateca minha, ou Ricardo Duman? Falei: não, Nilmar, não é isso. Nós vamos fazer depoimentos, e depoimentos com personalidades que não são apenas de cinema, são depoimentos da universalidade cultural do Brasil, abrangendo todos os setores. Então, a primeira coisa que fundei foi chamar os pioneiros do samba, o heróico samba, gênero número 1 do país, e cujos fundadores estavam esquecidos e retirados. Por quê? Era 1965 para 66. Qual era a moda? A moda eram os festivais de música popular no Maracanã e em todos os outros lugares. E mais, eles nasciam com a força, primeiro de classe média, segundo já com cheiro universitário. Dos festivais emergem as grandes estrelas que ainda hoje estão por aqui: Edu Lobo, Chico Buarque, Milton Nascimento, Taiguara, etc, etc. Portanto, foi isso que consagrou o Museu da Imagem e do Som. Mas antes de que tudo, consagrou o Museu da Imagem e do Som um adjetivo que definiu a cobiça para que as pessoas adentrassem nesse adjetivo, que era posteridade. Foi a descoberta de uma magia. Gravar para a posteridade. Virou febre. No Brasil, todos queriam, via o Rio de Janeiro, e no Rio de Janeiro sobretudo, ficar na posteridade. Foi o grande achado que eu encontrei para parir o Museu da Imagem e do Som para todo o país. Eu fundei mais de 18 museus no país inteiro, nesse molde de colher depoimentos mais sociológicos que científicos, ou seja, em que os convidados diziam, entrevistados pelos melhores
e mais fraternos amigos as suas vidas, sem censura e com absoluta liberdade. Se quisesse mentir, podia. Se quisesse chorar ou gritar, podia. Em resumo, era a definição sociológica da pessoa que fazia o depoimento. Isso também calou profundamente nos depoentes. E na essência que viria a se transformar o Museu da Imagem do Som. Logo, eu desenvolvi o Museu da Imagem do Som em outras qualificações que ele precisava. Eu criei, ao invés de ceder ao diretor o privilégio, que era um privilégio e um desejo, pessoas que procuravam o Museu da Imagem do Som para adentrar a posteridade, não é? Era um título. Mas aí eu não assumi essa responsabilidade. No que fiz muito bem, porque juntei solidariedades fazendo conselhos específicos para convidar Conselho Popular de Música, Conselho de Música Erudita, Conselho de Literatura, Conselho de Cinema, Conselho até de Esportes, não é? E de Artes Plásticas. Então, com isso, nós abrigamos uma solidariedade até então não conhecida em relação aos museus no Rio de Janeiro. Não havia como não fazer uma administração liberta pela pressão da comunidade que ali sentava, que eram os críticos, os historiadores de cada um dos setores que a gente abrigava, os já citados setores, né? E os negros que ficaram no pódio da posteridade foi uma revelação, a tal ponto que o museu ganhava, em cada depoimento que eu fazia, primeiras páginas de todos os jornais. Eu me lembro bem que o jornal que mais aquinhoou o Museu da Imagem do Som foi o Estado de São Paulo. Logo depois, os jornais do Rio de Janeiro, mas antes de tudo, os jornais de São Paulo. Reza a lenda, né, a partir da morte do Heitor dos Prazeres, que dar o depoimento ao Museu de Imagem e Som, o sujeito iria lá para o outro lado do mistério. Essa história é muito curiosa, porque me telefonou Eneida, a cronista, que era secretária, muito minha amiga, cronista do Diário de Notícias, uma pessoa especialíssima para mim, porque gostávamos das mesmas referências, inclusive o respeito pelo carnaval, o respeito pelas escolas de samba, o respeito pela comunidade negra e os seus grandes artífices e artistas e criadores, né? Então a Eneida estava sempre comigo, a gente volta e meia se encontrava e ela me telefonou dizendo, olha, eu recebi o telefonema do Drummond, telefonavam-se toda manhã, Eneida, Drummond e Carlos Ribeiro. E o Drummond me disse que lhe avisasse, Ricardo, que Todos os Prazeres, a quem ele tinha visitado há 2 dias, estava gravissimamente enfermo. Ele é detentor de um câncer no pâncreas e não tem muito tempo de vida. Faça-lhe logo o depoimento. Eu falei, é uma ordem. Fui à casa de Heitor, que morava atrás do que hoje é a Central do Brasil, em plena Praça 11 antiga, e o Heitor dos Prazeres veio ao Museu da Imagem do Som e fez um comovedor depoimento. Só que morreria logo depois, como Eneida e Drummond sabiam. E isso virou um certo mito dentro do meio artístico, né? O que se cede é que eu convidei Aracide Almeida 2 meses depois. Aracide me disse, você está louco? Eu ainda tenho muito a viver, esse museu é pé frio. Lá a pessoa grava e morre em seguida. Eu falei, Aracide, não é bem assim. Aí contei a história do Drummond querendo gravar o Heitor, porque eu sabia, mortalmente doente, enfermo e tal. E Araci só gravaria no museu muito tempo depois.
Mas ali nós fazíamos conferências, palestras e, sobretudo, tramávamos e votávamos os prêmios que eu criei com dinheirinho do Estado raquítico, mas com uma bela festa na Sala Cecília Meirelles, que foi o prêmio para a criação do ano, Golfinho de Ouro. E para promoção e benefício de beneméritos do ano, Estácio de Sá. Era o prêmio Golfinho de Ouro e o troféu Estácio de Sá. Nós fizemos, foi um sucesso, e ali pudemos também exercitar, pelo prestígio do museu, o exercício raro da liberdade do governo militar. Tanto que, para você ter uma ideia, os primeiros Golfinhos de Ouro de cinema, Glauber Rocha, não simpático ao governo militar. Literatura, Jorge Amado, não simpático ao governo militar. Artes plásticas, Oscar Niemeyer, não simpático ao governo militar. Mas nunca tivemos, de fato, censura em cima e negativas em cima do governo político-militar. Pelo contrário, isso a gente deve à sagacidade que, modéstia à parte, eu chamo a mim de compartilhar com os intelectuais a partir de assentar-se todos em conselhos específicos. Se fosse eu apenas, é claro que um tirano de ocasião, um censor de ocasião, podia vetar não, esse não. Mas como dizer não a um conjunto de notáveis escritores, críticos, intelectuais de cada setor desses? Era difícil. E isso nós conseguimos. Foi. Os primeiros foram, como eu disse, os não aquinhoados sambistas pioneiros, que ainda estavam vivos, né? O mais antigo foi João da Baiana. Em seguida veio Donga, autor do primeiro samba gravado, não é? Logo depois Pixinguinha e Todos os Prazeres. Em seguida, isso, na sequência, Ismael Silva, Caymmi, etc, etc. Foi uma das melhores convivências da minha vida, porque Pixinguinha foi um ser humano com raras e excelsas qualidades e predicados. Era uma pessoa, eu não posso nem citar porque são muitos, vou me demorar muito, mas ante-Pixinguinha só encontrei uma pessoa com essa largueza de coração e de dimensão, Vinícius de Moraes. É uma história muito curiosa, porque eu recebia Pixinguinha no museu, ela já tinha feito 2 depoimentos, pela intensidade e importância da vida dele na cultura brasileira, não é? E aí o Vinícius me telefona e disse assim: eu estou no Bar Gouveia, você venha para cá, porque Pixinguinha não está aqui onde ele ficou de encontrar. Eu falei: Pixinguinha está comigo, traz o Pixinguinha, vem até aqui. Eu pedi a Pixinguinha que me acompanhasse. Fomos ao bar, aliás, eu me equivoquei, não foi Gouveia, foi Vilarinho. E aí, chegando ao Vilarinho, estava Vinícius numa mesa com Paulo Mendes Campos e Alto Lara Rezende, toda a turma do Vinícius, né? E o Pixinguinha foi saudado intensa e calorosamente, mas foi dizendo: eu não posso beber, porque a Beti, a minha mulher, disse que me dá uma surra se eu chegar de novo bêbado em minha casa. Aí o Vinícius: mas olha, tem um copinho de um uísque muito cheirosinho, você resiste? Pixinguinha, falei: não resisto. E tomou a primeira dose. A primeira que se seguiram várias outras. Em resumo, em determinado momento o próprio Pixinguinha levantou-se e disse: eu vou sair agora, antes que leve uma surra de não me levantar amanhã da Beti, minha mulher. E saiu abraçando a sua pastinha cheia de arranjos
possíveis obras-primas da canção brasileira e dirigiu-se trôpego a um táxi, aguardando a sova de que seria merecedor ao chegar em casa bêbado. Antes do dicionário, eu gostaria de fazer um rabicho dentro da minha história do Museu da Imagem e do Som, porque houve um momento do Museu da Imagem e do Som de grande apreensão, mas de que nos safamos em relação à censura e à possibilidade de vindita do regime militar por conta do exercício de liberdade que nós tínhamos para, em geral, escolher as coisas que mereciam a honra de serem de serem registradas para o museu, não é? Foi o caso dos depoimentos para a posteridade. Nós nunca tivemos qualquer embaraço, os golfinhos de ouro tampouco, escolhendo pessoas não simpáticas a um governo forte de então, mas houve a necessidade. Hélio Silva, o grande historiador, meu amigo, me convenceu de que nós deveríamos fazer o depoimento, que também estava à morte, do marinheiro João Cândido, famoso almirante negro da Revolta da Chibata, de 1910. E eu tive os cuidados de fazer um depoimento secreto, o primeiro e único secreto no Museu da Imagem e do Som. Fizemos, ele chegou com o filho, o Candinho, o filho que hoje é um velhinho, e fizemos um lindo depoimento. Hélio Silva foi magistral, como sempre, um grande historiador e um grande homem de fé, o que nos ligava muito, não é? E o depoimento ficou histórico dentro do Museu da Imagem e do Som. Eu guardei o depoimento, não no arquivo de depoimentos, mas embaixo da minha gaveta, a última gaveta, lá embaixo, disfarçada por uma série de toalhas e tal, para que uma vistoria qualquer não desse de face com aquela fita proibida, não é? O outro momento importante também, no Museu da Imagem e do Som, foi dentro do Cinearte Glauber Rocha. Eu tentei exibir o encouraçado Potemkin de Eisenstein uma vez. Foi uma divulgação muito grande pela imprensa e no momento da segunda sessão, eram 4 sessões por dia do Cineminha Glauber Rocha, com 70 lugares apenas. Na segunda sessão, chega uma turma da Marinha, fardada e tal, dizendo, infelizmente, nós estamos aqui para interditar a sessão. Eu nem perguntei o porquê, porque sabia, enfim, da histórica má vontade da Marinha para com o Eisenstein, e sobretudo para o encouraçado Potemkin, que é uma revolta da Marinha, não é? E aí eles me pediram para passar o rolo do filme. Eu levei o rolo do filme, tentei me despedir. Eles falaram, infelizmente, o senhor é convidado a nos acompanhar para prestar esclarecimentos. Eu fiquei apreensivo, não é? Nunca tinha acontecido comigo isso. E, claro que fui, prestei os esclarecimentos, dizendo que era apenas um exercício não de pretensão revolucionária, de juntar grupos políticos, mas apenas de definir um centro cinematográfico cultural, uma obra-prima da cinematografia. Como obra-prima é uma obra política? Eu falei, eventualmente sim, política, mas a obra-prima é a história, é o diretor, é o contexto mundial. E eles aceitaram, devolveram 2 semanas depois o filme. Em torno de 10 meses depois, eu, aliado do Cosme Alves Neto, infelizmente falecido, que era o diretor da Cinemateca do MAN, ele me perguntou se mais uma cópia poderia ser chegada e doada ao museu. Eu falei, sim. Quando eu tive a cópia na mão, eu confesso que não resisti. E tentei passar o filme de novo. Não na primeira nem na segunda, mas agora na terceira sessão, a última sessão noturna, a mesma turminha fardada, eram 2 sargentos, um soldado e um capitão, veio me pedir o filme
e pedir a mim mesmo a presença para esclarecimentos no Senimar. Fiquei apreensivo e fui. Só que aí o depoimento se prolongou por 2 dias e eu fiquei lá, não preso. As pessoas gostam muito de dizer-se presas, muitas vezes de verdade torturadas. Eu jamais, não tocaram um dedo em mim, mas é claro que é muito desagradável, né? Eu insisti na arte pela arte, não havia nenhuma intenção revolucionária, muito menos minha. Eles deveriam conhecer a minha vida. Se não conheceram, eu tentei dizer o que eu era e tal. Era um livre pensador, um intelectual, que estava a serviço de progressão da arte e da exibição dela. E eles entenderam mais ou menos, mas ficaram com o filme, não devolveram mais. O prejuízo ficou para o meu amigo Cosme Alves Neto, diretor da Cinemateca do MAM. Certo, muito bem. Vou fazer uma pergunta que provavelmente vai ser a penúltima cena do documentário. Como foi produzir cultura num período ditatorial, após o golpe de 64, e como está sendo produzir cultura hoje, em pleno governo Bolsonaro? Eu fico muito triste ao falar disso, porque eu, com toda a minha experiência de 80 anos, acabo de fazer, já tomei a vacina, mas essa minha experiência me mostra um grave desencanto para com tudo isso que está ocorrendo no Brasil. Eu vejo um perigo iminente, que é um perigo de armar-se uma ficção que alguns teimosos temam em dizer que é uma estrutura de extrema direita e que é, na verdade, um mix de bobagens e de coisas indefinidas. Eu costumo dizer para alguns amigos que as direitas e seus líderes Mussolini e Hitler ficariam indignados com o que se dizem aqui de direita, que é uma melange, é uma confusão, é um não entender coisa alguma. Não é isso. A esquerda já havia tido a responsabilidade de avariar a própria corrente de esquerda. Agora a direita avaria, talvez invariável e irremediavelmente, a própria direita. Então tudo isso me preocupa muito e a não contemplação da cultura dentro disso também me preocupa. É claro que aqui e acolá eu conheço gente dentro desse governo que é muito conveniente, inclusive em termos culturais e tal. Não conheço, é claro, senão uma pequena minoria. Mas, de qualquer maneira, me preocupa, e a todos nós que gravitamos e queremos que esse meio cultural se realize mais ampla, livre e generosamente. Eu costumo dizer, meu querido amigo Wander, que a cultura é a face mais clara e mais generosa que qualquer país decente pode exibir. E é. Podemos entrar agora no dicionário? Como surgiu a ideia de se fazer um dicionário da música popular brasileira? Essa ideia ocorreu a mim durante muitos anos, desde que o Museu da Imagem de Som inaugurou os depoimentos para a posteridade e não fez tantas gravações que perdemos por falta absolutamente de tempo, ou antes, pelas mortes que ocorreram independentemente da memória dos guardadores dela da memória. Era o caso do museu. Eu perdi muita gente porque as pessoas simplesmente tinham a disfarçatez de morrer antes de fazer os depoimentos. Então, por conta disso, quando me retirei do Museu da Imagem de Som para correr o Brasil inteiro, fazendo os primeiros cursos da história e da conveniência da estrutura cultural da música brasileira, sua poesia, sua música, seus personagens, sua identificação multirracial com o grande público que sempre estimou os nossos artistas populares. Não apenas cantores, compositores e músicos, até os grandes palhaços, que, aliás, iniciaram
no começo do século XX, uma música brasileira muito bem definida. Não vou citar aqui detalhes, muito menos nomes, porque não há tempo. De qualquer modo, é muito importante a gente se acudir de que essa música popular brasileira é muito importante, porque ele gera, esse contexto gera a qualificação e uma definição muito precisa, e as definições serão sempre imprecisas quando nós nos referimos à arte que brota do povo, que brota do coração. A arte não academicamente mais sofisticada, a arte mais simples, nunca registrada convenientemente. Até porque muitos desses artistas sequer sabem escrever. Mas o mais importante é a frase do Nelson Rodrigues: só um chato constrói para a posteridade. Nada faças que te entristeças e não te ouvides de que o dia há de ser bom. Dê-me um abraço, sente-se à mesa. Ainda há tempo, beba o seu café. Eu sei que há de calar-se em nós essa doce tristeza. Eu queria apenas confessar-te ao pé do ouvido, em silêncio, um segredo. Por dentro de nós, com sua licença, me deixa tocar em tuas mãos até perder-me cego pelos labirintos dessas nossas coisas. Sente-se, já é hora do jantar. Boa noite, pois é. Amanhã com certeza há de haver outras manhãs a colher-nos força e correnteza, arrastar-se por cada qual, ou ser em si. Dou-te as minhas mãos, ainda haverá tempo de se calar essa agonia atroz que soa por dentro, voz a esmo, a se embrenhar-nos nós, de nós mesmos, a dois a sós.